O Fluminense venceu no Maracanã o Atlético Mineiro por 1-0 e tem muita notícia aqui, tem recado sério do Marcelo para Mano Menezes, tem recado do Scarpa para a torcida do Fluminense, tem informação sobre a situação do Thiago Silva e outras informações que eu vou contar aqui nesse vídeo. Então fique até o final comigo, deixe o seu like e ative as notificações porque a Central não para de crescer, mas o like é fundamental. Para tudo que tu tá fazendo aí, deixa, aperta no joinha aí que você vai ajudar demais o nosso canal a crescer. Então vamos começar com as informações aqui. Eu quero falar do Mano Menezes, que ele explicou sobre a comemoração dele no gol de Lima e falou, né, elogiou o jogador tricolor, que foi o herói da partida, marcando aos 42 do segundo tempo o gol que deu a vitória ao Fluminense e a vantagem nas quartas de final para o jogo da volta na semana que vem na Arena MRV. Olha o que o Mano falou. Gol é sempre um momento de extrema felicidade para a gente, ainda mais um gol no final. É coisa boa mesmo que eu desejei para ele, na mesma proporção que ele estava desejando para a gente. O Lima, que estava na coletiva ao lado do Mano Menezes, riu com a ironia de Mano Menezes, torcedor do Fluminense, estava lá, a galera da Moreta perturbando, cornetando o Mano Menezes, que reagiu com bom humor, né, mandando beijos para o torcedor. E o Mano Menezes falou que a torcida é muito importante nesse momento, porque quando ela acredita, a bola entra e fica mais fácil de alcançar as vitórias e os objetivos. E ele comentou também sobre a importância do Lima. Segundo o Mano Menezes, o Lima é um jogador subvalorizado no futebol brasileiro de uma forma geral. É um cara que joga do meio para frente várias funções e faz bem. E ontem decidiu mais um jogo, aí o Mano também, né, deu uma moral ao elenco do Fluminense, falando que o Fluminense não foi campeão à toa da Libertadores no ano passado, porque tem alguns jogadores, vários jogadores, que fazem o que o Lima faz, jogar bem em várias funções, faz mais de uma função bem dentro de um jogo de futebol. Então, Lima elogiado, o Mano Menezes explicou também aí a comemoração do gol do Fluminense. E eu queria destacar aqui mais uma partidaça do Thiago Santos. O Lima foi o herói da partida, mas para mim o Thiago Santos foi o melhor jogador do Fluminense no jogo. O Thiago Santos jogou demais e ainda teve funções ofensivas. Aquele passe de 3 dedos pro John Arias, uma pena que estava impedido. Um passe lindo, é um passe realmente de craque. Óbvio que o Thiago Santos não é um craque, mas ele estava numa noite inspirada. Teve um lance que ele saiu costurando 4 também, e aí no último jogador acabou perdendo a bola, mas enfim, mais uma partidaça. Para mim já é titular absoluto ao lado do Thiago Silva. É um jogador que cresceu demais como quando virou zagueiro. Tem gente que me persegue ainda, é aquela coisa, né? Não, mas o Thiago Santos vai falhar, mas o Thiago Santos já fez muitas partidas em quantidade, eu tô falando, de um nível excelente. Eu acho que ele merece um pouco mais de crédito depois que ele passou a ser zagueiro. Acho que a passagem do Thiago Santos aqui é bem honesta, assim, dá para considerar uma boa passagem, até porque a maioria dos jogos que ele fez foi como zagueiro. E repito aqui, os jogos do Thiago Santos em 2024, perdão, como zagueiro são, assim, eu vou colocar por alto aqui, 80% dos jogos foram de bom para ótimo. Ótimo e bom jogos, 80% sem sombra de dúvida aí. Claro, teve jogo que ele falhou, teve jogo que ele foi mal. Isso acontece com qualquer jogador e o Thiago Santos não é o craque, ele não é o Thiago Silva para manter um padrão sempre, né? Então, assim, mas boa temporada, eu só queria destacar isso, porque quando a gente tem que reclamar, a gente reclama. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Para mim, o melhor jogador do Fluminense nessa noite foi o Thiago Santos. Anulou o Hulk, que tentou jogar do lado dele e não se criou igual o Caleri tentou numa partida do Campeonato Brasileiro. Vamos seguindo aqui com as informações, torcedor tricolor. Eu quero falar agora sobre o Thiago Silva, porque ele saiu lesionado no intervalo e bateu aquela apreensão na torcida. Meu Deus, se o Thiago Silva não vai dar. Entrou o Antônio Carlos, e aí menção honrosa ao Antônio Carlos. Fez uma boa partida, entrou muito bem no lugar do Thiago Silva, com um time mais organizado defensivamente.
a tendência é que jogadores, principalmente de defesa, que não são brilhantes tecnicamente, se destaquem, porque o zagueiro protegido tem chance de jogar melhor, né? De ficar na boa, dar o bote na boa, sem estar desprotegido. Então foi o caso do Antônio Carlos ontem, boa partida, e ele pode ser essa opção para o lugar do Thiago Santos, que vai estar suspenso para a partida. Ainda tem que ver essa situação do Thiago Silva, porque ele saiu no intervalo com lesão no tornozelo e será reavaliado aí pelo departamento médico do Fluminense. Mas o Thiago Silva, por conta própria, amigo, já estava tratando já nessa madrugada, como você pode perceber aí na sua tela. A gente deseja, obviamente, a rápida, pronta recuperação, que não seja nada demais e que já dê para o Thiago Silva jogar contra o Botafogo, porque ele vai ser importante. Imagina só a gente jogando com uma zaga reserva contra o Botafogo, um time muito bom. É realmente um pouco complicado. Quero mandar um abraço agora para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense aqui. Um abraço para o Marcílio de Rio do Sul, Santa Catarina, Alexandre Almeida de Curitiba, João Dalmiro de Tupaciguara, Minas Gerais, o Nivaldo dos Santos de Vitória da Conquista, o Nilo de Teresina, Piauí, Marcos Afonso no Rio de Janeiro e pro Ninaldo Lima, também de Vitória da Conquista na Bahia. Galera de Vitória da Conquista em peso aí, valeu demais, muito obrigado pela audiência de vocês. No comentário fixado tem um link do nosso canal do WhatsApp, clica aí e segue a gente por lá, que você vai ficar de forma simultânea sabendo das últimas notícias do Flu. Fluminense venceu o Atlético Mineiro, foi um dos jogos da noite da Libertadores, 1-0 no Maracanã, ficou em vantagem para o jogo de volta. A outra partida que aconteceu 9h30 da noite, Botafogo e São Paulo ficaram no 0-0, foi uma boa partida para quem acompanhou. O Botafogo amassou no primeiro tempo em boa parte do jogo, mas o São Paulo teve chances no final do jogo que poderia, ter conquistado a vitória e a vantagem para cima do nosso rival aqui do Rio de Janeiro. Agora eles decidem também na semana que vem, na quarta-feira, 9h30 da noite, no Morumbi, quem avança para a semifinal. Fluminense e Atlético Mineiro, 7 da noite, na quarta, também em Belo Horizonte, na Arena MRV. Hoje tem Flamengo e Peñarol no Maracanã, 7 da noite, também para fazer a primeira partida da sua chave. Peñarol vai decidir em casa, é uma equipe que está surpreendendo e quem sabe pode eliminar o nosso rival. A gente torce para isso, obviamente, mas só para fins de informação, hoje tem jogo das quartas de final da Libertadores. E agora eu vou falar aqui sobre uma declaração do Marcelo, um recado para Mano Menezes, mandou o papo reto. O Marcelo não tá para brincadeira, porque ele foi questionado sobre a sua barração no time. Ele disse respeitar a decisão do Mano, mas deixou claro que deseja ser titular. Abre aspas, decisão do treinador, e eu respeito, mas eu quero sempre começar jogando, quero treinar e me preparar para ser titular, afirma o Marcelo, que participou do lance do gol, participação muito boa, aliás, passe do Ganso para ele dá um passe de primeira, meio sem ângulo ali, ele achou o Keno numa situação que, cara, jogador comum não dá aquela enfiada de bola do Marcelo, não. Tem que ser muito craque. E aí o Keno partiu para cima no X1, cruzou. E o Lima marcou o gol. E curiosamente, 3 jogadores que entraram no segundo tempo. Marcelo, o Keno e o Lima. Então mostra aí a força do elenco do Fluminense nessas situações também. Jogo difícil, encardido. E a gente conseguiu venceu o Atlético Mineiro com o apoio do banco de reservas, os bancários tricolores aí ajudando na Libertadores. Então fica aí o recado do Marcelo, ele quer ser titular, não tá contente em ser reserva do Fluminense não. E outra declaração aqui que eu quero trazer é do Gustavo Scarpa para a torcida do Fluminense. Ele voltou ao Maracanã, mais uma vez como adversário, e escutou vaias da torcida cada vez que pegava na bola. E não vou deixar um comentário aqui, mais uma vez, ele não fez nada no jogo. Como sempre,
Gustavo Scarpa no Rio de Janeiro, no Maracanã, ele não consegue jogar porque a pressão é grande e com justiça, tá? O torcedor do Fluminense, nesse caso, tem razão, porque foi muito errada a forma que ele saiu do Fluminense, tá certo? Vamos lá, ó, declaração do Gustavo Scarpa. As vaias acontecerão para sempre, está tudo certo também. Eu entendo o lado deles, desde que eu saí tem essas vaias. Eles foram mais felizes no primeiro tempo dessa disputa, mas eu não levo para o coração, levo na brincadeira. O pessoal xinga de um monte de nomes, mas tá tudo certo, vou levar na boa. A gente sabe que ele não leva na boa, é um dos jogadores mais chorões que tem aí, brigou com o Hulk, né? Tem treta com o Felipe Melo no tempo de Palmeiras, teve treta dele aqui no Fluminense com o Henrique também, outros jogadores, Cícero também no jogo. Então, assim, é um jogador meio complicado, que dizem ter personalidade forte, mas eu não vejo essa personalidade não, tá? E mais uma vez não jogou nada, que siga assim lá em Minas Gerais também, a gente consiga passar mais uma vez bem do Scarpa e se classificar, passar do Atlético Mineiro, chegar na semifinal, na minha visão, para encarar o River Plate. Mas claro, tem jogo de volta e o Colo-Colo é uma equipe muito grande. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Muito obrigado, torcedor tricolor. Deixe o seu like e ative as notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!